Olá pessoal, eu sou a Juliana, também bolsista do PET, faço Ciência da Natureza no Instituto Federal Fluminense, estou fazendo Química agora. Bom, estamos aí com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouco sobre as funções inorgânicas. Eu tive muitas dificuldades em não confundir as diferentes funções inorgânicas e por isso eu trouxe aqui uma tabela para a gente poder entender, não confundir as nomenclaturas, não confundir as fórmulas, tá bom? É só mesmo uma tabela simples, uma questão de comparação e de esclarecimento. Vale lembrar que as funções inorgânicas fazem parte, são uma pequena parte da química. A química é composta por vários elementos químicos e dentre esses elementos químicos nós temos os compostos químicos que são orgânicos e nós temos compostos químicos que são inorgânicos. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas funções inorgânicas, que são uma pequena parte, mas é uma parte já considerável que tem muitos elementos. Nas funções inorgânicas a gente tem os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Essas são as 4 diferentes funções inorgânicas. A gente vai relembrar um pouco dos exemplos do nosso dia a dia. Quando a gente trata de ácido, um dos principais compostos que estão no nosso dia a dia frequentemente é o ácido carbônico, que está no refrigerante. O ácido carbônico ele é um ácido instável e ele vai se decompor em água e dióxido de carbônico, também chamado de anidrido carbônico. E o CO2 é o responsável pelos gases no refrigerante. No caso das bases, a gente tem o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é muito encontrado na soda cáustica. A gente viu uma imagem da soda cáustica, ela é muito utilizada para a limpeza. Os sais, a gente conhece muito o sal de cozinha, que é o NaCl, com certeza você já ouviu falar do NaCl como exemplo de sal, ou se você não ouviu, você vai ouvir, pode ficar tranquilo. Então eu peguei outro tipo de sal que não é tão comum, que é o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é o principal componente do gesso e do giz. No gesso, ele se encontra na forma hidratada. Existem algumas moléculas de água junto a ele, e no caso do giz, ele não está com essas moléculas de água. E como exemplo de óxidos, a gente tem a areia, com o dióxido de silício. O dióxido de silício é SiO2 e ele é o principal componente da areia. A gente pode ver aqui, quando você estiver na praia, você lembre que a areia é feita de dióxido de silício. Então vamos lá, como a gente identifica na fórmula esses compostos? Todos os ácidos eles possuem a presença do hidrogênio ionizável no início da fórmula. Uma das definições de ácido, que é o que importa para a gente agora, é que os ácidos liberam hidrogênio quando misturado em água. Então, esse hidrogênio aqui ele vai ionizar e vai ser liberado em água. Então ele fica logo no início da fórmula para você logo identificar que ele é um ácido. No caso das bases, a gente tem o que? A presença do íon hidróxido no final da fórmula. Por que isso? A mesma coisa, tá? Entra no mesmo conceito dos ácidos, só que o que? Ele não libera H+, ele libera OH- em presença de água, as bases. Então a gente tem ácido, presença do H no início, base, presença do OH no final. No caso dos sais, a gente vê que o cátion é proveniente de uma base e o ânion é proveniente de um ácido. Como assim? O cátion é a parte positiva da molécula. É a primeira parte, sempre vem no início da fórmula. E o ânion é a parte negativa da molécula e se encontra no final da fórmula. No caso do CaSO4, a gente tem que o Ca é o cátion,
Ca2+, no caso, e o SO4 2- é o ânion. Ele está falando que o cátion é proveniente de uma base. Se o cátion é proveniente de uma base, então antes aqui tinha o quê? OH-, a gente viu que o OH- é no final da base. Então aqui antes era o quê? CaOH2. E aqui está falando que o ânion é proveniente de um ácido. Então quer dizer que esse SO4 aqui, antes tinha o quê? O hidrogênio, porque a gente viu que nos ácidos, no início a gente tem hidrogênio. Então aqui era H2SO4. Então antes aqui era CaOH2 e H2SO4. Se a gente conseguir, num sal, visualizar um OH no lugar do ânion, que vai tornar aquele composto uma base, e um hidrogênio no lugar do cátion, que vai tornar aquele composto um ácido, a gente pode desconfiar que aquele composto é um sal. E no caso dos óxidos, a gente tem a presença do hidrogênio no final da fórmula, que é aqui, ó, SiO2, ou CO2, o CO, e assim por diante. E no nome, como que a gente consegue identificar esses compostos no nome? No nome a gente tem o ácido, é o mais fácil, porque ele está de cara, sempre quando você vê o nome de um ácido, vai estar escrito que ele é ácido. Ácido hiperclórico, ácido clórico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico e por aí vai. A gente tem vários compostos e todos eles vão estar, se forem ácidos, vão estar escritos com ácido na frente. Aqui a gente vê a variação de NOx, aquoso, hiper, hipo. Aqui eu esqueci de colocar o hídrico, que é quando o ácido não tem oxigênio, no caso do HCl. Quando o ácido não tem oxigênio, você de cara já sabe que ele vai terminar em hídrico. No caso, o HCl é o ácido clorídrico. O HBr é o ácido bromídrico e por aí vai. Então aqui a gente tem o hídrico também, como terminação. No caso das bases, a gente tem que no início da nomenclatura sempre vai começar com hidróxido, porque o hidróxido é o principal íon da molécula da base. Então vai ser hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, hidróxido de nananã. Então sempre quando começar com hidróxido, provavelmente aquele composto é uma base. No caso dos sais, a gente tem a terminação em ato, eto ou ito no primeiro nome. Então, se eu tenho um composto e aquele composto no primeiro nome dele tem a terminação em ato, eto ou ito, eu posso suspeitar que aquele composto é um sal. No caso aqui, sulfato de cálcio. Outro exemplo comum, cloreto de sódio, permanganato de potássio e por aí vai. E no caso dos óxidos, a gente tem a terminação em óxido no primeiro nome. Então, dióxido de silício, dióxido de carbono, óxido de cobre. Então, a gente pode ver aqui, nessa simples tabela, que não é difícil, é uma coisa simples. E quando uma dica minha que eu dou, quando vocês estiverem confundindo as funções, ou confundindo o que quer que seja parecido, assim, coloque isso numa tabela, explicitem mesmo, explanem, deixe aquilo bem óbvio, e aquilo vai tornar fácil de entender, e vocês vão conseguir entender perfeitamente, ou pelo menos melhorar bastante as ideias. Então é isso aí, a gente viu um pouco das funções inorgânicas. Mais pra frente vai ter mais vídeos para vocês, tá bom? E se divirtam aí nas funções inorgânicas e gabaritem todas as provas.